Queridos, queria levar vocês uma viagem rapidinha aí. Vamos lá para a infância. Sei que tem gente que está na infância ainda aqui. Tem, né? Do que você tinha medo lá da sua infância, hein? O que você tinha medo quando criança? Quem que aqui tinha medo escuro? Opa, algumas pessoas aí, ó, tem uns, né? Quem tinha... Tem muitas mulheres que têm medo daquelas mariposas, né? Que passam voando assim, as mulheres saem correndo. Medo de barata. Ui, né? Medos fazem parte, e aí vai crescendo, quando você era criança, você vai crescendo e os medos mudam, não é? E aí vem a adolescência. Quem aqui na adolescência já teve aquele medo dos pais se divorciarem? Alguém já teve aqui? Já algumas pessoas, né? Eu lembro uma vez que meu pai saiu e pegou o carro, arrumou as malas, e aí foi para o carro. Daí deu um tempo, nós fomos lá, ele estava lá no carro, lá, meio desmaiado, e aí vai lá, leva ele para casa. Mas vários momentos, aquele medo, né? E aí nós vamos crescendo, aí vem a vida adulta, né? Aí, será que é o mesmo... os mesmos medos? Será que são os mesmos medos? Aí vem o medo, que curso que eu faço? Aí, será que essa é a pessoa certa ou não? Será que faço esse negócio ou não? Será que eu abro esse negócio ou não? Mas o medo faz parte da vida, né? Mas qual que é a origem do medo hoje? Muita gente tem medo de perder a família, tem medo de não conseguir manter um emprego, tem medo do sustento, medo de uma enfermidade. Tem momentos que travamos sem perceber uma batalha no nosso coração, na nossa mente, por causa do medo, né? Então, eu recebo um diagnóstico e, de repente, né, estamos iniciando agora em outubro rosa, a Josi que lidera o ministério Braços que Abraçam. Nós vamos iniciar, vamos fazer uma campanha aqui para arrecadar malhas, né, para lenços, tal. Vamos ver se na quinta-feira que vem nós temos as caixas aqui. Mas é um ministério muito lindo, que leva a esperança para as pessoas, que leva um conforto para as pessoas, e que ajudam as pessoas a olhar para aquele medo de uma forma diferente, confiando no Senhor, confiando num Deus que é todo-poderoso, né? E é interessante porque o medo, ele não faz o problema fugir instantaneamente, mas ele às vezes até prejudica mais. Ele traz um prejuízo maior. Eu lembro uma vez que eu fui num parque lá que tinha um carrinho que passava no meio de uma água assim. E eu fui com meus 2 filhos, e a minha esposa não quis ir. E aí a Fernandinha era maior, eu falei, só tinha 2 lugares, eu falei, deixa que eu vou na frente com o Nicolas, que é menorzinho, você vai atrás. E ela com medo, e aí ela tentou se agarrar em mim. E porque ela tentou se agarrar em mim com medo, a hora que deu lá um balanço, ela machucou todo o braço. Então o medo, ele trouxe um machucado que não teria se ela tivesse ficado sentadinha sem medo, confiando que ia dar tudo certo. E quando nós olhamos para esse sentimento do medo, nós precisamos ir para as Escrituras e ver o que Deus nos fala. Eu queria hoje refletir sobre Isaías 41:10, um texto muito conhecido. Eu queria que nós estivéssemos lendo junto, vai ser projetado ali, nós vamos ler junto esse texto. Eu queria que você lesse com calma. Isaías 41:10. Vamos ler juntos ali? Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Esse texto de Isaías é muito especial. Leia de novo aí. Leia de novo. Agora, você e Deus. Leia aí. Tente aplicar na sua vida esse texto. O que Deus fala ao teu coração? Nós vamos estar refletindo um pouco sobre esse texto. Nós vamos tentar tirar alguns princípios, porque esse texto de Isaías, ele traz um desafio e uma promessa. Quando ele escreve esse texto, o destinatário
desse texto era um povo que estava muito, muito impactado pelo exílio da Babilônia. Então, existia ali um medo iminente, existia ali um receio. Mas a palavra, ela vem como um desafio para o povo e para nós hoje. Qual que é o desafio? Não temas. Não temas, não temas as provações, não tenha medo das lutas que se apresentam diante de você. Quais os medos que estão se abatendo no teu coração? Quando nós oramos aqui com algumas pessoas, nós vemos muito claramente pessoas com medo. Eu não sei se esse negócio vai dar certo. Eu não sei se esse diagnóstico vai ter cura. Eu não sei se esse relacionamento vai ser restaurado. Eu não sei se eu vou conseguir passar nessa prova. Eu não sei. E aí as pessoas têm medo do futuro. Têm medo do desemprego. Mas a palavra do nosso Deus é unista. Não temas. Mas será que ele fala somente não temas? Será que é só isso? O que ele diz depois? Que não é somente não temer, mas é confiar. Nós cremos que Jesus aperfeiçoa a nossa fé. Não é somente não ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo e creia em mim. E é isso que o Senhor Jesus nos fala. A fé afasta o medo. O nosso medo está diretamente ligado à fé. Sabe, quando nós pensamos na fé, a fé primeiro ela tem que transformar o nosso coração, para depois transformar as circunstâncias que estão gerando medo ao nosso redor. Se você não deixa a fé, o Deus Todo-Poderoso transformar o teu coração, você não consegue ver a tua realidade sendo transformada. Se você não deixa a fé, ela aperfeiçoar diante das provações, as provações vão te derrubar. Como é que você tem enfrentado as provações e os medos da sua vida? Será que a fé, você assim, não, a fé, eu tenho fé que isso vai mudar, eu tenho fé que isso vai mudar, será que isso resolve? Porque a fé, ela está diretamente comigo primeiro. Eu confio num Deus Todo-Poderoso, eu confio que Deus nunca perde o controle da história. Quando eu consigo caminhar com essa certeza, e aí as minhas atitudes impactam as circunstâncias que estão gerando aprovação. Quantas pessoas que depois de um diagnóstico deixam ser abatidas, e esse abatimento piora ainda mais aquela enfermidade. Quantas pessoas que diante de uma provação, ela simplesmente vacila na fé, e isso gera uma quebra ainda maior do relacionamento. E eu não consigo entender como Deus está agindo, eu não consigo entender como responder ao amor de Deus. A fé transforma primeiro internamente o seu coração, e aí começa a transformar as circunstâncias. Se você se aproxima de Deus pela fé, naturalmente você verá o medo sendo afastado do seu coração. Quando o medo afasta, muda o seu ânimo, suas decisões e a sua ousadia. Lá em Hebreus 11, diz lá, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Capítulo 11 de Hebreus, ele vai descrever muitos exemplos de fé. Pessoas que confiaram no poder de Deus. E um homem que foi considerado o pai da fé, Abraão, ali relata vários exemplos, mas um deles é Abraão, que quando ele foi desafiado por Deus a testar sua fé, ele não teve medo de ser ousado. Porque quando nós confiamos no Deus, esse medo, ele foge. Abraão já era idoso, e havia uma promessa para a vida dele, uma promessa que a partir de um filho dele, geraria uma grande nação. E aí ele tem um único filho, um filho com a esposa, ele tinha um filho com uma concubina, mas que não era o filho da promessa, que era Ismael. Mas Isaac era o filho da promessa. E de repente Deus vai lá, sacrifica o seu filho. E ele pega, pela fé, e ele leva o filho para sacrificar. Porque ele tinha certeza que se Deus tirasse a vida do filho, Deus ia ressuscitar. Porque Deus tinha prometido. E Deus, ele promete, ele é fiel nas suas promessas.
Ou eu caminho com essa convicção, senão eu estou servindo um Deus que é muito frágil, que Ele cabe numa caixinha, e que Ele não tem poder para transformar a minha realidade. Não ter medo, é ter a fé de Abraão. E eu queria, quando nós olhamos nesse texto, ele começa ali: não temas, porque estou com você. Por isso não tema, porque eu estou com você. Você tem caminhado com essa confiança? Esta é a promessa do Senhor a nós. Deus está conosco, não quer dizer que não temos lutas. Quando nós vamos lá no capítulo 43 de Isaías, veja ali o que diz lá, olha: não temas, pois eu os resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando vocês atravessam as águas, eu estarei com vocês. Olha só que interessante. Primeiro, ele está dizendo que nós somos dele, certo? Nós somos dele. E ele está dizendo também que quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com vocês. O que são as águas? São as provações. Ele não está dizendo: se vocês atravessarem as provações, eu estarei com vocês. Ele está dizendo: quando você passar pelas provações, eu estarei com vocês. Isso quer dizer o quê? Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo a este mundo que provações fazem parte do nosso dia a dia. É um telefonema e tudo muda. É um resultado de um exame e tudo muda. É um golpe na empresa e tudo muda. As provações, as águas elas virão, mas só que existe uma promessa: eu estarei com você. Ou seja, não é você atravessar as águas e aí Deus agir, mas quando você atravessar, Deus vai estar contigo. Deus é tremendo, Deus é fiel e Ele estará conosco. Isso é promessa do Senhor. Queridos, ou eu creio nessa promessa, porque não faz sentido eu caminhar pela vida e só buscar a Deus quando o incêndio está pegando. Quantas pessoas que somente conseguem uma intimidade com Deus quando está no limite do limite. Eu chego no fundo do poço, eu olho para cima e aí eu vejo Deus. Mas Deus sempre está conosco. Só que muitas vezes, ao invés de nós irmos e buscar essa intimidade com Deus, aperfeiçoar a nossa fé, deixar Deus trabalhar o nosso coração para que a realidade seja transformada, a gente vai caminhando com as nossas forças até o limite. Até o limite. Não deixe isso acontecer. Se Deus promete que estará sempre conosco, usufrua da presença dEle. Quando entendemos que Deus está sempre conosco, fica mais fácil confiar nele nos momentos de provações. Essa verdade está lá em Mateus 28 também. O Senhor Jesus fala: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quem caminha sem Deus decide viver no autossuficiência, e isso acaba gerando uma vida vazia. E eu começo a me relacionar com Deus como se fosse um amuleto. Sabe? Aquele amuleto. Então, eu vou lá e eu vou tentar pegar esse amuletinho aqui e colocar. Queridos, caminhar com amuleto escraviza. Eu lembro quando eu era jovem, antes da minha conversão. Ainda sou jovem, né? Um pouquinho. Sou jovem. Mas sabe, eu lembro que, por exemplo, eu comprava um carro. Eu já tinha que colocar a fitinha vermelha, colocar um rosário no espelho, colocar um adesivo, porque isso, e levar lá para benzer na igreja São Cristóvão, lá em Cascavel. Se eu não fizesse isso, eu não saía com o carro, eu saía preso. Isso aí era amuleto que eu usava para tentar me proteger. E aí, a hora que eu entendi que a palavra de Deus fala assim: o Senhor está contigo a todo momento, eu não preciso de amuleto. Eu não preciso de nada a não ser a presença do Pai. E a presença do Pai está em mim. Eu busco a presença dEle e é do Todo-Poderoso. Eu não preciso confiar no gerente do banco. Eu preciso confiar no Senhor. E é no Senhor somente. O desafio de saber que Deus está sempre conosco deve mudar primeiramente o nosso coração e agir, para depois agir nas nossas provações. Imagine Davi, eu estava pensando, esse negócio de mudar internamente o nosso coração, de aperfeiçoar a nossa fé. Imagine Davi, uma história conhecida também.
Davi e o gigante Golias. Será que Davi não teve medo? Mas claro que teve. Havia um gigante na frente dele. Se o exército de Israel não tinha um homem sequer que teve coragem de enfrentar aquele gigante, imagine se Davi não teve medo. Mas qual foi a diferença de Davi? Ele sabia que Deus estava com ele. Ele tinha no coração dele uma fé inabalável, a ponto de dizer: quem é esse incircunciso que vem com essa espada aí? Eu vou no nome do Todo-Poderoso, no nome do nosso Deus. E é assim que nós temos que enfrentar as provações. Você não enfrenta as provações. O que é isso? Você vem com essa doença aí. Eu vou no nome do Senhor Jesus. Eu vou no nome do nosso Todo-Poderoso. Queridos, a intimidade com Deus gera milagre. A intimidade com Deus gera poder na sua vida e através das circunstâncias. O nosso Deus é soberano, e quando eu caminho com essa convicção, eu estou no meu dia a dia, na segunda-feira eu estou com Deus, na terça-feira eu estou com Deus, eu não deixo para buscar Deus somente na quinta-noite, eu não deixo para buscar Deus somente no domingo de manhã, eu deixo para buscar Deus todos os dias, porque eu saio buscando a presença dEle, porque eu tenho certeza que se Ele está comigo, eu não preciso temer mal algum. Salmo 139 diz lá: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Você tem tentado se esconder de Deus? Será que você imagina que Deus não está a todo momento contigo? Ou não está vendo você? Você acha que você consegue se esconder de Deus? Sabe aqueles filhos quando eram pequenos e eles, meus filhos, né? E tentavam se esconder e eles se escondiam tão bem, né? E eu passava assim, eu não enxergava, né? E assim, e aí se passava perto e fazia que não enxergava, daí eles começavam a rir. Quem já teve essa experiência? Poxa, sabe, e aí os filhos, e eles acham que, né, o pai não conseguiu me encontrar. E tem muitos adultos, tem muitos servos do Senhor que acham que Deus se esconde. Sabe, que não tem essa certeza de que Deus está sempre comigo. E aí eu caminho pela vida, e agora, Deus, fica do lado de fora, e eu vou fazer do meu jeito. Certo? E eu vou cair no pecado. E eu vou para aquela internet. E eu vou fazer aquela falcatrua. E eu começo a agir como se Deus não estivesse vendo. Aí a hora que o bicho pega, eu vou: Deus, me ajuda. E é o caminho com o Senhor de uma forma seletiva. E ao invés de eu caminhar com a certeza que Deus está comigo em todo momento, eu caminho com medo. E de repente o medo é que vem um raio na minha cabeça, que Deus vai vir, e de repente acontece alguma coisa, e eu começo a me culpar, é por causa disso, é por causa daquilo. Queridos, eu quero te dizer que Deus está sempre contigo, Deus está sempre conosco. Deixa Deus transformar o seu interior, deixa Ele transformar a sua vida e o seu coração, porque a fé no Senhor vai transformar as circunstâncias e as suas dificuldades. Mas o texto continua: não temas, pois eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus, Ele é o único Deus. Uma das principais atitudes dessa geração do povo de Israel, aquela primeira geração depois que foram libertos da escravidão, eles não entraram na terra prometida, porque eles não entenderam que Deus era o nosso Deus, que é um Deus que tem ciúmes de nós, é um Deus que ele quer exclusividade, Ele não quer que você coloque a tua confiança em mais nada, mas nele somente. Sabe? Eles rejeitaram a verdade de um Deus que é único, e passaram a atribuir poder aos outros deuses pagãos. Isso gerou disciplina de Deus. Tem uma jovem um casal na verdade, eles chegaram para conversar comigo uns anos atrás, e eles já tinham passado por 3 abortos, e eles estavam tentando ter o primeiro filho, e ela viu que estava tendo dificuldade, queridos, dentro da igreja, e ela foi lá e começou a se envolver com florais, começou a se envolver com
com algumas situações, sabe, buscando soluções mágicas. Ela estava tirando os olhos do Senhor. E quando eu chamo aquele casal, um casal muito querido, e aí eu falava assim, vocês creem que Deus pode fazer um milagre? Vocês creem que Deus pode, sim, operar um milagre na vida de vocês? A partir do momento que ela tirou os olhos, ela e ele, os dois, tiraram os olhos das porções mágicas e confiaram no único Deus que poderia transformar a história, tudo mudou. Tudo mudou, porque nós começamos a orar, e eu comecei a caminhar com eles, e eu cria, sabe, mas pense em alguém, puxa, mas já estou com 41 anos, falei, não importa, eu creio que Deus vai fazer um milagre, eu creio que Deus vai fazer um milagre, e eu já apresentei o bebezinho deles, como eu apresentei o Ian hoje, já foi apresentado aqui, certo? Deus operou um milagre, de tal forma, que não teve dúvida de que foi um milagre. Você já teve uma experiência que a bênção foi tão grande que não tem como não atribuir a Deus. Sabe, é tão extraordinário o poder de Deus que não tem como reconhecer que Deus é poderoso. Sabe, o nosso Deus, Ele espera uma exclusividade, Ele é o nosso Deus. Você imagina você como pai, aí o seu filho vai lá e começa a chamar outro como pai. Ô pai, você está ali do lado ali, como assim? Eu sou seu pai. Hã? Não, outro pai. Daqui a pouco o terceiro pai, o quarto pai. Não, eu tenho um pai, e o meu pai é eterno. Tem pessoas que têm dois pais, tem um pai biológico, tem um pai de coração, mas é um pai, cada um com um significado, cada um com um coração, e cada um com a sua atribuição na vida. Agora, o nosso Pai eterno é único, é exclusivo, e Ele requer exclusividade. Se você caminha entendendo que Ele é o nosso Deus, Ezequiel 8,3, ele vai dizer lá, ele entendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo, o Espírito levantou-me entre a terra e o céu, em visão de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Deus tem ciúmes de nós. Queridos, não adore mais nada. Não atribua poder mais nada. Somente no nosso Deus. No nosso Deus. Nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é poderoso. O Salmo 27, olha o que diz lá. Salmo 27. Esse texto é muito especial. Alguns confiam em carros. E outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Onde está a tua confiança? Tua confiança está no Senhor. Porque Ele está dizendo, não temas, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Salmo 27:1 diz lá, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Queridos, não precisa temer, o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é maravilhoso. Eu já contei aqui aquela historinha do avião, da criancinha que está lá no avião, e o avião começa a turbulência, e aquelas pessoas desesperadas, todo mundo, vai cair o avião, né? E de repente, aquele menino tranquilo, assobiando, brincando, e aquele senhor vira para ele, por que você está tão tranquilo? Eu estou tranquilo que é meu pai que é piloto, eu não preciso ter medo não. Quem que tem dirigido a sua vida? Será que é o nosso Deus? A quem você tem atribuído os seus medos? Aonde você tem colocado os seus medos? Você está com medo? Coloque nos pés da cruz. Queridos, quando nós colocamos os nossos medos nos pés da cruz, aí nós vamos experimentar o que é um Deus poderoso, que queima o nosso coração, que traz avivamento nas nossas vidas. E aí ele continua, a parte final do texto ali, não temas, a sua força vem do Senhor, porque eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O que Deus está prometendo aqui? Não temas, porque eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu medo? Qual a sua provação? Que você chegou aqui hoje, nessa noite, você entrou por essa porta, independente, mas você chegou aqui.
Qual a luta que você trouxe? Que o teu coração está angustiado, que o teu coração está apertado, que você está com medo. Como é que eu vou resolver isso? Como é que isso vai acontecer? É lá na tua empresa, é lá no teu casamento, é aquela enfermidade. Qual é a sua luta? O que Deus está falando aqui? O que Isaías está falando? A palavra de Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não temas, não temas. Fortalecer. Você está ficando fraco para lutar. A depressão está começando a pegar. Queridos, tome posse dessa verdade. O nosso fortalecimento vem do Senhor. Olha só o que Filipenses diz o apóstolo Paulo. Sei o que é passar necessidade. Tem passado necessidade? Olha o que o apóstolo Paulo coloca aqui. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Ou seja, a nossa vida, momentos bons e momentos ruins. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você tem andado contente em toda e qualquer situação? Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidades. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Porque Deus é aquele que diz assim, eu o fortalecerei. E Cristo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso no Senhor, eu posso no Senhor, eu posso sim. Viver contente com alegria, independente das circunstâncias, depende exclusivamente aonde você está colocando a sua confiança. Se é na sua força ou é no Senhor. Eu não deixo ser contaminado pelas pressões externas, pelas provações. Eu vivo firmado na confiança e na fé em um Deus que é todo poderoso. Você tem deixado de ser contaminado? Você tem deixado de se contaminar? Queridos, eu quero desafiar você nessa noite a crer num Deus que promete sim, que não é para você ter medo, porque Ele vai te fortalecer, amém? Ele vai te fortalecer, e Ele vai te ajudar. Eu te fortalecerei e ajudarei. Então, ajudar o quê? Ajudar a aliviar essa carga, esse peso. Deus promete ajuda. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam a ajuda de Deus. Você já tentou ajudar um filho que fala assim, pai, deixa comigo, eu dou conta. Não, pai, esquenta a cabeça. Mãe, fica susse que nem mousse, tranquilo que nem grilo. Sabe, e aí você está, mas deixa eu ajudar. Sabe, e o filho não deixa e não quer. Eu quero te dizer que nosso Deus, Ele ama nos fortalecer e nos ajudar. Sabe por quê? Porque quando nós caminhamos com Ele, e Ele está nos ajudando, e Ele está nos fortalecendo, isso está gerando intimidade, isso está aperfeiçoando a nossa fé, isso está transformando o nosso coração, isso está trazendo fortalecimento na nossa caminhada. Como é que você tem reagido às suas provações? Precisamos confiar no Senhor para administrar as nossas vitórias e para enfrentar as nossas provações. Salmo 112:7 nos afirma, não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Você recebeu uma notícia essa semana? Semana passada? O que o salmista está dizendo é, não temas, não tenha medo das más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor. Sabe, esse versículo 10 que nós lemos ali de Isaías, ele diz lá, eu segurarei com minha mão direita vitoriosa. Deixa Deus te segurar com a mão direita vitoriosa. 1 Coríntios 10, ele vai dizer que Cristo é a nossa rocha, e é nele que nós podemos confiar. Eu queria terminar essa mensagem pedindo que você visse um vídeo. Dá uma olhadinha nesse vídeo e tente olhar para a sua vida, para as suas provações. Dá uma olhadinha nesse vídeo.
Rodrigo, obrigado. O que aconteceu com todos esses faróis em vários lugares do mundo? Todos eles têm algo em comum. O que é? Eles estão firmados na rocha. Vem a tempestade não tem poder, não tem força para derrubar, porque eles estão firmados na rocha. A nossa rocha é Cristo. Você quer permanecer de pé? Firme a sua confiança na rocha. Firme a sua vida na rocha. E deixa Deus te ajudar, te fortalecer, te segurar com a mão direita vitoriosa. Você pode fechar seus olhos. Quais são os seus medos? Você chegou aqui nessa noite e você tem vacilado na sua fé. O que nós conseguimos ver aqui é que o que Deus nos desafia, que Ele quer primeiramente trabalhar o teu coração. Como é que o seu coração está? Como é que está a fé no seu coração? As circunstâncias externas, elas são mudadas a partir do momento que o seu interior for mudado. E a primeira mudança que precisamos ter é aonde está a nossa confiança. De repente você está aqui nessa noite e você está passando por uma luta muito grande. Eu quero desafiar você a colocar a tua confiança no Senhor. A palavra do Senhor nos diz: não temas, pois eu estou com você. Você tem caminhado com essa certeza que Deus está contigo? A palavra do Senhor diz: não temas, pois eu sou o seu Deus. Você crê que Deus é o seu Deus, o único poderoso Deus? A palavra fala: não tenha medo, porque eu sustentarei você, eu fortalecerei você, eu ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Talvez você precise colocar algo diante do Pai nessa noite. Tua fé tem vacilado diante das provações? Deus quer mudar essa tua história. Deus quer mudar a sua história. Se Deus está falando ao teu coração, de repente é o momento de você colocar diante de Deus a sua vida. Sabe essa aprovação? Essa aprovação que tem tirado o teu sono? Visualize os pés da cruz aí, coloque diante do Pai. De repente você está aqui nessa noite e o que você precisa fazer hoje é entregar a sua vida diante do Pai. De repente você nunca tomou uma decisão diante do Senhor. Hoje eu conversava com um jovem que ele nunca tinha tomado uma decisão diante do Pai. E eu apresento o plano de salvação para ele e eu digo quanto Deus é fiel, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando uma decisão simples de se arrepender dos pecados e pedir perdão a Deus transformaria a sua vida como transformou a minha. E ele tomou uma decisão e ele entregou a vida ao Senhor Jesus. E de repente você vai precisar fazer isso nessa noite. Eu quero desafiar você a fazer uma oração aí. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego minha vida em Tuas mãos. Eu entrego minhas lutas em Tuas mãos. Você fez essa oração? Deixa eu orar por você. Levante uma das suas mãos. Se você fez essa oração, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus ali. Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Graças a Deus ali. Graças. Louvado seja. Graças a Deus. Queridos, agora eu quero desafiar você. O que você precisa colocar diante do Pai? O texto que nós lemos hoje, ele é muito forte. Um texto de Isaías, eu queria que você aplicasse para a sua vida. Deus está dizendo para você: não tenha medo, não tema, porque eu estou
estou com você. Você tem certeza que Deus está contigo? Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei. Eu segurarei com minha mão direita vitoriosa. Qual a sua luta que você precisa colocar diante do Pai? Confiando no Senhor, deixando o medo nos pés da cruz. Vamos ficar de pé? Enquanto nós cantamos esse cântico, traga à frente aqui o teu medo. O que está gerando medo na sua vida? Vem aqui à frente, se coloque de joelhos aqui. Traga o seu medo, o seu impossível. Nós vamos orar e consagrar esse tempo diante do Senhor. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Traga o seu medo diante do Pai. É o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Deus amado, nós queremos colocar diante do Senhor, agradecendo por esse momento, por essa palavra que é rica, por essa promessa do Senhor, que nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco, porque é o Senhor que nos sustenta, porque é o Senhor que nos fortalece, porque é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos segura com a mão direita vitoriosa. Louvado seja o Senhor. Deus, tem irmãos e irmãs que estão aqui à frente, trazendo seus medos, as suas lutas, as suas inseguranças. Recebe, Deus, cada entrega nessa noite, que eles possam sair daqui confiantes, que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Confirma no coração deles essa promessa do Senhor. Deus, que a fé seja aperfeiçoada, que a fé interior seja completamente fortalecida, para que isso reflita numa fé nas circunstâncias, e que nós possamos ver o mover do Senhor ao nosso redor, a partir da fé, a partir do agir poderoso do Senhor, que excede todo entendimento. Abençoa, Senhor, cada vida, cada família. Deus amado, sabemos que tem irmãos aqui que o medo é com essa enfermidade. Traz a cura, Pai. Que seja algo tão sobrenatural, que os médicos não entendam isso cientificamente, que o poder do Senhor seja revelado através dessa cura. Deus, abençoe esses relacionamentos que estão entregues aqui diante do Senhor. Quanto medo de não ocorrer a restauração, medo de gerar uma separação, uma desunião. Deus, abençoa, Senhor, que eles possam confiar no Senhor e no Senhor somente, porque o Senhor é o Deus que age, que move no sobrenatural, que transforma os corações. Deus, empresas que estão sendo colocadas diante do Senhor, empregos, vida financeira, visita cada um. Deus, recebe esses medos que estão sendo colocados no seu altar, traz confiança no coração, traz uma fé aperfeiçoada para a honra e glória do Senhor. Deus, filhos desviados,
filhos no vício, na drogadição. Liberta, Pai. Traz libertação e restauração. Ó Deus amado, como é bom nós podemos confiar num Deus que não é homem para mentir, mas que é fiel e que promete e cumpre as suas promessas. Nós queremos, em nome de Jesus, colocar esses irmãos e irmãs diante do Senhor. Colocamos esses irmãos e irmãs que hoje tomam uma decisão de entregar a vida ao Senhor, confirma no coração deles. Nos ajude como igreja a apoiá-los nesse processo. Ó Deus amado, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e no Senhor nós podemos confiar. Todas as nossas lutas, as nossas provações, recebe, Deus, nessa noite, os meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente, eu entrego em suas mãos, entregamos como igreja diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja.